Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar da história da Inglaterra. Quando você pensa na Inglaterra, o que vem na sua cabeça? Chá das 5, Londres, os Beatles, Rolling Stones, o Iron Maiden ou a Premier League? Vamos ao longo deste vídeo mostrar alguns fatos que contribuíram para a Inglaterra ser o país que é hoje. Mas antes de iniciarmos esta jornada, se você está chegando agora pela primeira vez, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Na descrição do vídeo, através dos links, há cursos em condições especiais para aqueles que desejam expandir ainda mais os seus conhecimentos. Lembrando que, ao adquirir estes cursos, vocês ajudam o projeto Reproduzindo a História a se tornar ainda maior. Desde já eu conto com a sua ajuda. A história da Inglaterra começa a partir da habitação dos povos celtas, que povoaram o território inglês desde o século V a.C., vivendo em tribos, organizadas por chefes. Estes primeiros moradores passaram a ocupar praticamente todo o território que hoje correspondem às Ilhas Britânicas. Um dos primeiros capítulos mais relevantes na história da Inglaterra foi a invasão romana, que deixou como legado alguns monumentos que até hoje podemos observar no país. Entre os anos de 55 e 54, o imperador Júlio César invadiu a Britânia. Britânia era chamada assim pelos romanos na época, mas Júlio César não teve êxito na conquista do território por inteiro. Alguns anos depois, em 43 a.C., os romanos realizaram uma nova tentativa de invasão, que acabou sendo bem sucedida. Com a sua força militar impressionante, os romanos derrotaram os britânicos e dominaram a ilha, criando a província romana da Britânia. Durante o período em que os romanos estiveram no comando das Ilhas Britânicas, até 410 d.C., eles começariam a moldar a Inglaterra que conhecemos hoje. Foram os romanos que construíram diversas cidades pelo território inglês, inclusive Londres, que antes os romanos a chamavam de Londínio. O legado romano também aparece em fortalezas, de uma engenharia impressionante, como a Muralha de Adriano, que permanece até hoje na região da Cornualha, norte do país, na fronteira com a Escócia. Seu objetivo era proteger a terra dos romanos de quaisquer possíveis invasores. Os povos romanos também foram responsáveis por algumas das primeiras transformações culturais da Inglaterra, principalmente no que diz respeito à religião. Eles extinguiram a antiga doutrina das Ilhas Britânicas, o druidismo, e introduziram o cristianismo no território inglês. Em meados do ano de 410 d.C., à beira do colapso do Império Romano, a Grã-Bretanha começou a ser invadida pelos chamados anglo-saxões. Eles foram responsáveis por expulsar os celtas e os romanos que ainda habitavam a região. Posteriormente, no século X, a Britânia passou a ser atacada pelos vikings, em sua grande maioria por dinamarqueses, que decidiram tomar para si os reinos ingleses. Os anglo-saxões então resistiram bravamente, mas a Inglaterra ainda viria a passar por uma outra invasão, a invasão normanda. Os primeiros reis da Inglaterra, ainda que ela não estivesse unificada oficialmente, surgiram na época do domínio dos anglo-saxões. Alfred o Grande, por exemplo, foi um dos reis saxões que impediram a invasão viking, protegendo com unhas e dentes o seu reinado de Wessex. Sua dinastia foi a primeira na história do reino da Inglaterra, mas os primórdios do que viria a ser a monarquia inglesa durante a Idade Média se formou quando Guilherme, o Conquistador, um normando, venceu a Batalha de Hastings e tomou para si a coroa inglesa do rei Haroldo. Foi ele quem deu início à unificação da Inglaterra e foi o primeiro monarca a ser coroado na abadia de Westminster. Foi Guilherme também que construiu alguns dos monumentos emblemáticos da Inglaterra. Ele tinha mania de erguer fortalezas para demonstrar a sua grandiosidade e subjugar o povo através do medo. O monumento mais importante deles, a Torre de Londres. A lista de monarcas que ocuparam o trono inglês é extensa,
Quando Guilherme, o Conquistador, conseguiu a coroa, deu-se início à dinastia normanda, que governou o país até o ano de 1135. Foram muitas dinastias que se sucederam nos séculos seguintes. Muitas saíram, mas depois foram restauradas no poder. Cabe citar a dinastia de Blois, a dinastia de Lancaster e a dinastia de York. O final do século XII foi marcado por grande estabilidade política. O rei Ricardo Coração de Leão foi participar da Terceira Cruzada e acabou sendo capturado. Tornou-se prisioneiro do Duque da Áustria. Neste período, a nobreza inglesa ganhou um grande poderio e influência no reino. No ano de 1256 foi formado o primeiro parlamento com a participação de cidadãos comuns. Entre os anos de 1337 e 1453, a Inglaterra enfrentou a França na Guerra dos 100 Anos. O motivo inicial foi uma disputa de poder entre Inglaterra e França pelo trono francês, já que desde a invasão normanda houveram inúmeras disputas de posses de territórios entre ingleses e franceses, graças a divisões um tanto quanto confusas destes territórios. Ao final da guerra, a França saiu vencedora. Os ingleses não conquistaram o trono francês. Isto foi importante para consolidar a França e a Inglaterra como duas nações distintas, cada uma com a sua língua e a sua cultura. Entre 1455 e 1487 ocorreu a Guerra das Duas Rosas. Foi uma guerra civil entre duas importantes nobres famílias inglesas, Lancaster e York, que disputavam o trono. Na Batalha de Stoke, em 1485, Henrique Tudor, liderando o exército da casa de Lancaster, derrota Richard III. Casa-se com a filha de Edward IV, Elizabeth de York, pondo fim à guerra e iniciando a dinastia Tudor, uma das dinastias mais reconhecidas até hoje, principalmente porque seu reinado marcou um período de intensas transformações no Reino Unido. O rei Henrique VIII, por exemplo, foi o fundador da Igreja Anglicana. Ele desfez os laços com o catolicismo de Roma e criou assim uma religião própria. As filhas do rei Henrique, Maria e Elizabeth, também foram figuras centrais do trono inglês. A primeira pela sangrenta execução dos protestantes. Sim, ela queria acabar com a religião instaurada pelo pai e implementar novamente o catolicismo. Recebeu o apelido de Bloody Mary. A segunda é recordada pelo longo reinado de 45 anos, marcado pela expansão cultural e territorial da Inglaterra. Foi neste período que entraram em cena gênios, como William Shakespeare, que foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, tido como o maior escritor da história da língua inglesa e o mais influente dramaturgo do mundo, autor de peças como Romeu e Julieta e Macbeth. É chamado frequentemente de poeta nacional da Inglaterra. Outro grande gênio foi Christopher Marlowe, um grande poeta, dramaturgo e tradutor. Suas obras de destaque são O Judeu de Malta e A Trágica História do Dr. Fausto. Como Marlowe e Shakespeare eram contemporâneos, há teorias que questionam se Marlowe seria um pseudônimo de Shakespeare, mas o que sabemos é que as obras de ambos correram o mundo afora. A Guerra Civil Inglesa, que aconteceu durante a Revolução Inglesa, foi uma guerra civil entre os partidários do rei Carlos I na Inglaterra e os partidários do parlamento, liderados por Oliver Cromwell. Começou em 1642 e acabou com a condenação à morte de Carlos I em 1649. Antes da Revolução, o poder do rei era absolutista, uma vez que contestá-lo era um sacrilégio. Depois, o poder real viu-se reduzido, pois o monarca continuou a reinar, mas não mais governava. O governo passou a ser exercido pelo então primeiro-ministro, através do parlamento, ou seja, a Inglaterra se tornou a partir daí uma monarquia parlamentarista. Em 1666, um incêndio destruiu a cidade de Londres. Embora tenha provocado muitos prejuízos e mortes, a principal e mais rica cidade inglesa foi reconstruída na década seguinte. Este incêndio passou para a história
como uma das maiores tragédias da Inglaterra de todos os tempos. Em 1689, o parlamento inglês criou o Bill of Rights, ou Carta de Direitos, documento que submeteu o rei ao poder do parlamento, consolidando assim a já citada aqui monarquia parlamentarista como regime de Estado. Em 1707, a Escócia foi anexada pela Inglaterra. O Ato de União de 1707 colocou fim ao Reino da Inglaterra e ao Reino da Escócia, criando o Reino Unido da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia e País de Gales. A Inglaterra sempre foi uma potência, com grandes ambições. No reinado de Henrique VIII, a indústria naval começou a ser desenvolvida, e quando Elizabeth I esteve no trono, foram estabelecidas as primeiras colônias britânicas. Foi durante esta era dos descobrimentos, entre os séculos XV e XVII, que os ingleses começariam a dominar o mundo. Neste período, grandes nações como França, Holanda, Portugal e Espanha disputavam entre si os principais territórios da Ásia, África e das Américas. O Império Britânico se consolidou como a nação mais poderosa do mundo, principalmente após a derrota das tropas de Napoleão na Batalha de Trafalgar de 1805, na costa espanhola. Para se ter uma ideia, no auge do Império, as colônias britânicas ocupavam praticamente um quarto da área total da Terra. Eram cerca de 458 milhões de pessoas, que era também equivalente a um quarto da população mundial da época, sendo governadas pelos ingleses. Isso ocorreu durante o reinado da Rainha Vitória, período que ficou conhecido como a Era Vitoriana. No século XVIII, a Inglaterra passou por um grande e importante processo de transformação nos modos de produção, visando o emprego de tecnologia para acelerar a fabricação de produtos e reduzir custos. Este processo ficou conhecido como a Revolução Industrial. Impulsionada pela Revolução Industrial no século XIX, a Inglaterra tornou-se uma das grandes potências mundiais ao liderar o processo do neocolonialismo. Neste período, houve um grande enriquecimento do país ao explorar riquezas das regiões da África e da Ásia. E as consequências do neocolonialismo é sentida até hoje, tanto na Inglaterra, mas principalmente nas suas ex-colônias, e após a saída dos britânicos, algumas delas entraram em guerras civis. O século XX foi um século de grandes acontecimentos para a Inglaterra. Na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra lutou ao lado da França e da Rússia, na chamada Tríplice Entente contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, que formavam a Tríplice Aliança. Após baixas gigantescas entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra terminou com a vitória da Inglaterra e seus aliados sobre as potências centrais. Com o final da guerra, a Inglaterra e a França impuseram à Alemanha assinar o Tratado de Versalhes, que configurou uma completa humilhação aos alemães e, como consequência disso, o aparecimento do nazismo. Quando Adolf Hitler subiu ao poder na Alemanha em 1933, o primeiro-ministro Neville Chamberlain passou a adotar a política do apaziguamento, uma política que visava ceder a algumas vontades de Hitler para se evitar uma nova guerra na Europa. O medo se justificava, pois a Primeira Guerra Mundial foi um conflito muito traumático. Porém, o resultado desta política britânica, que também contava com a ajuda francesa, foi, como sabemos, ao contrário. Hitler então se sentiu confiante, aproveitando a fraqueza destes governos, e iniciou seu expansionismo. Até que no dia 1º de setembro de 1939, os britânicos e franceses declararam guerra à Alemanha após estarem completamente fartos das mentiras e artimanhas do ditador nazista que havia neste mesmo dia invadido a Polônia. Começava assim a mais calamitosa guerra da história da humanidade, que devastou a Europa e grande parte do mundo nos anos seguintes. Neste período duro, a Inglaterra resistiu bravamente aos ataques dos nazistas, graças à determinação de seu primeiro-ministro, Winston Churchill, que pregava uma política de não rendição e na vitória custe o que custar.
Após o término da Segunda Guerra Mundial em 1945, no ano de 1949, no início da Guerra Fria, foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar que visava balancear as forças na Europa devido ao enorme poderio militar soviético. O Reino Unido foi um dos países fundadores da OTAN, juntamente com os Estados Unidos e mais 10 países. Em 1952, após a morte do rei Jorge VI, subiria ao trono britânico a sua filha Elizabeth, com o nome de Elizabeth II, que seria a mais longeva monarca da história do Reino Unido, que reinou por 70 anos até a sua morte em 2022. E sob o seu reinado houveram inúmeros primeiros ministros. Os destaques vão para o já citado aqui Winston Churchill, Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, no qual, segundo algumas fontes, relatam que não havia um bom entendimento entre a monarca e a primeira-ministra. Sob o comando de Thatcher, o Reino Unido, em 1982, se envolveu na Guerra das Malvinas contra a Argentina. Guerra esta pela posse das Ilhas Malvinas, ou como os britânicos chamam, Ilhas Falkland. O Reino Unido derrotou os argentinos e continuaram com a posse desse território no extremo sul da América do Sul. Outro destaque vai para o trabalhista Tony Blair, conhecido pelo seu apoio irrestrito ao presidente americano George Bush nas guerras do Afeganistão em 2001 e na Guerra do Iraque de 2003, em consequência principalmente aos ataques do dia 11 de setembro. Estas invasões, principalmente a do Iraque, geram muitas controvérsias e alguns fatos usados para a justificativa desta invasão nunca ficaram claros ou simplesmente nunca existiram. Enfim, outro primeiro-ministro que recentemente se destacou foi o conservador Boris Johnson, que foi uma das vozes mais ativas no mundo, condenando de maneira veemente a invasão russa da Ucrânia, chegando mesmo em 2022 a visitar Kiev e se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Boris Johnson renunciou após escândalos envolvendo festas e reuniões em meio às restrições da pandemia. Atualmente, o primeiro-ministro britânico é Rishi Sunak, também do Partido Conservador. Foi chanceler do Tesouro de 2020 a 2022 e secretário-chefe do Tesouro de 2019 a 2020. Nascido em Southampton, filhos de pais indianos que emigraram da África Oriental para a Inglaterra. Outro fato importante da história do Reino Unido e, consequentemente, da Inglaterra foi a saída do Reino Unido da União Europeia após um referendo popular realizado no ano de 2016, no qual 51,8% dos britânicos optaram pela saída. Este processo ficou conhecido como Brexit. Como vimos ao longo deste vídeo, a história da Inglaterra é muito rica. Há, claro, episódios controversos do país e de seus governantes. Vale lembrar que o idioma mais falado no globo é o inglês, uma herança dos britânicos. A nação inglesa também é uma das mais relevantes politicamente e economicamente no mundo, tanto que a Libra está entre as moedas mais fortes do sistema capitalista. Mas o legado da Inglaterra para o mundo vai muito além disso. Passa também pelos grandes gênios da arte, da ciência, da astronomia, da navegação, da literatura e da música. Como não lembrarmos de Stephen Hawking, Isaac Newton, George Orwell, James Cook, Agatha Christie, os Beatles, os Rolling Stones ou Iron Maiden. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo. Desde já, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo.